grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui hoje, para mais uma aula relacionada à profissão de fé, ao credo que nós professamos, que nós confessamos e que nós possamos, de fato, efetivamente, à medida que vamos aprendendo das coisas de Deus, busquemos cada vez mais converter o nosso coração a Ele. Toda a catequese tem como centro o Cristo. Toda a catequese tem Jesus por núcleo, podemos assim dizer. Então, que você possa desde já abrir o teu coração para que possamos efetivamente, a partir desta aula, termos um entendimento mais claro sobre as verdades da nossa fé, sobre o entendimento da doutrina católica. Que você possa verdadeiramente estar de coração aberto para acolher aquilo que o Senhor tem para revelar. O Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, vai dizer o próprio Deus, o próprio Jesus no Evangelho de São João. Então, que você possa verdadeiramente abrir o teu coração, estar aberto mesmo àquilo que o Senhor vai nos revelar nesta aula e que Deus possa ir operando também maravilhas por meio da tua formação, por meio da tua realidade intelectual, por meio do teu intelecto. Que a tua inteligência seja a tua grande aliada neste momento, seja inspirada verdadeiramente por Deus, pela graça de Deus, seja tocada, seja iluminada pela graça, para que você possa, de forma digna e proveitosa, anunciar. À medida que você conhece, não dá para ficar com este tesouro guardado para si. É preciso anunciar, é preciso multiplicar, é preciso também fazer discípulos, como disse nosso Senhor. Fazei discípulos, Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Este é o nosso propósito, é o propósito da Escola Pastoral, sede da sabedoria. Então, que você possa verdadeiramente, efetivamente estar com o teu coração aberto e clamar esta graça, esta presença vivificante do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, continuemos o nosso estudo com relação à fé católica, à profissão de fé, ao nosso credo, Se você bem se recorda da última aula, nós falávamos justamente sobre o mistério da criação, Deus como o Criador, E diante disso nós também podemos observar nas aulas que já se antecederam a esta, você percebe que nós falávamos justamente sobre a providência de Deus e o escândalo do mal, Nós podemos efetivamente observar toda esta condição de que todos nós estamos sujeitos à divina providência. O Senhor, Ele vê toda a realidade, Podemos observar todo o quadro, o Senhor pode evidenciar em nós, Como também a realidade da providência e das causas segundas, O Senhor age diretamente sobre as realidades, há muitas vezes uma intervenção direta da parte de Deus, na sua própria providência, mas por vezes ele usa a cada um de nós para manifestar a sua providência. É o que a gente chama de a providência de Deus e causas segundas. Ele pode se valer de fenômenos ordinários, ele pode se valer do próprio homem para manifestar a sua providência, Pode se valer de circunstâncias, de realidades circunstanciais do dia a dia para manifestar a sua providência. Isso é o que chamamos de as causas segundas. Nós observamos no Catecismo da Igreja Católica, tudo isso nós já havíamos falado, Dentro de todo o nosso estudo. À medida que nós vamos estudando, nós vamos percebendo tudo isso. Agora, é bem interessante, meus queridos irmãos, e acredito que dá para a gente fazer aqui um paralelo, porque se nós observarmos, desde quando começamos a estudar o credo, falei para vocês algumas aulas atrás, que são 12 artigos
do credo, apenas para que você se situe e não se perca do que nós estamos vendo. São 12 artigos do credo. Até agora, com tantas aulas que nós vivenciamos, né, nós ainda estamos no artigo 1. Se a gente notar, nós temos vários outros artigos ainda para vermos, né? Mas tudo isso que a gente está estudando corresponde ao artigo 1º. Se você bem observou, né? O artigo 1º que se refere: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. No parágrafo 1 a gente viu creio em Deus, né? Depois, o parágrafo 2º, nós observamos o Pai, creio em Deus Pai, se nós evidenciarmos, né? Aí veio o parágrafo 3º. Se você observou, o parágrafo 3º vai estar relacionado justamente com a realidade do Todo-Poderoso, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Falávamos também do parágrafo 4º, o Criador, né? Foi justamente a aula passada, onde fizemos uma exposição aqui sobre a catequese ligada à criação, né? O mundo que foi criado para a glória de Deus, todo esse mistério ligado à criação. E ainda, agora sim, no parágrafo 5, nós vamos estudar o céu e a terra, né? Ou seja, nós ainda estamos na primeira constituição do credo, primeiro artigo do credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por isso a gente faz esse estudo assim bem minucioso, né? De certa forma, um tanto quanto com uma certa tranquilidade, né? Com uma certa serenidade, para que a gente possa ir realmente mastigando mesmo estas realidades e condições. E à medida que nós vamos meditando, nós vamos estudando, nós vamos percebendo a doutrina católica sendo revelada, não é? Então, é isso que nós já podemos perceber. Se você observar, pode tomar o seu catecismo, né? Eu também o seu caderno de anotações para o número 325, que é onde realmente vamos começar a aula de hoje, né? Vamos perceber aí a realidade do parágrafo 5 do artigo 1º, o céu e a terra. E a gente vai perceber que o céu aqui, como também a terra, não se restringe a uma realidade puramente daquilo que nós vemos, né? Se você observar, por exemplo, o símbolo niceno-constantinopolitano, quando você reza, você diz: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Então você vê que o artigo 1º, vamos dizer, tomando por base o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo mais longo, ele vai fazer uma análise mais profunda do que vem a ser este céu e a terra, né? Ou seja, as coisas invisíveis correspondem ao céu, as realidades celestes, e as coisas visíveis correspondem à terra, às realidades materiais, né? A parte ligada à matéria. E aí nós vamos perceber uma gama de outras realidades que precisam ser evidenciadas somente nessa Constituição. O que é que está tanto assim no céu? O que é que está tanto assim na terra? Eu gosto de muitas vezes brincar, né? Quando estou nessa fase da formação, dizer assim: olha, o céu não é este céu que nós vemos com nuvens, com azul celeste, né? Essa realidade. Claro que nós entendemos tudo isso também como céu, mas o céu que aqui está querendo expor se refere às realidades espirituais. Assim como a Terra não é o planeta Terra, né? Não é a realidade ecológica. Não, a Terra são todas as realidades materiais. São todas as realidades visíveis, né? Incluindo, inclusive, a realidade do universo, do cosmos, né? De toda a constituição dos planetas, das inúmeras galáxias, das configurações do universo como um todo, né? Bem como toda a realidade material mesmo, as realidades dos animais, dos pequenos animais, dos insetos, das plantas, dos vegetais, dos plânctones, se a gente puder perceber, ou seja, toda essa parte que envolve a matéria está nessa parte do credo que chamamos de terra. Toda a parte que envolve as configurações celestiais, né? E aí poderíamos falar dos anjos, por exemplo, seriam as realidades espirituais, tá? A realidade ligada, vamos dizer assim, ao céu, tá? É isso que nós podemos perceber aí quando falamos do céu e da terra. No parágrafo 326, você já bem pode observar isso. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe, a criação inteira. Então, se você pegar já lá no início, né, você pode notar que o credo, ele
vai falar que o Senhor Deus é todo-poderoso, Criador do céu e da terra, porque se você notar, lá no primeiro capítulo, do primeiro versículo do Gênesis, né? Gênesis 1:1, se nós bem observarmos no relato da criação, nós vamos perceber justamente Deus falando desta forma. No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Você observar a configuração do hebraico. Bereshit, no princípio. Bereshit, bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Se você perceber essa constituição deste primeiro versículo. Falamos na aula passada, Bereshit bara. Bara é um termo que é utilizado por Deus, unicamente para Deus, vamos dizer. Termo criar, diferente de nós, né? Nós, na língua portuguesa, a gente fala muito, eu vou criar meus filhos, né? Você já vê que o criar tem outro sentido, mas no hebraico, criar é atribuído com essa expressão bará, né? É atribuída apenas a Deus. Só Deus é capaz de criar. Bereshit, no princípio, bara Elohim. Princípio, criou Deus, né? A constituição do céu e da terra. Pashamai ve'et haaretz, né? O céu e a terra. Ou seja, esta constituição do céu correspondente a toda a realidade invisível. A constituição da terra correspondente a toda a realidade visível. Entende? Então você já vai percebendo essa condição quando ele diz no versículo 2, a terra estava informe e vazia. Né? Informe, sem forma. Então Deus vai configurar aí, digamos assim, na filosofia costuma chamar a causa formal, né, das realidades. A causa material, a necessidade da matéria para criar, a causa formal. Deus vai dar forma àquela configuração. Né? Terra era sem forma e vazia, uma prova de que ele cria do nada. Falamos também sobre toda esta realidade. E aí nós vamos perceber que na Sagrada Escritura já está presente essa fase inicial do credo. Né? Quando você vê no versículo, no número 326. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe, a criação inteira. Indica também o nexo no interior da criação, que ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. A terra é o mundo dos homens. O céu ou os céus pode designar o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus. Você vai vendo as diversas conotações que o autor aqui vai colocando, né, para designar o que seria esse céu. Né? O lugar próprio de Deus, a constituição do firmamento, nosso Pai nos céus, né? Como se fosse mostrando assim que ele está no céu, lugar onde o Pai está. Se a gente puder atribuir ao céu como sendo um lugar, né? Nós vamos perceber que o céu é muito mais do que um lugar, mas um estado, podemos assim dizer, uma condição que nós vamos mais tarde evidenciar. E, por conseguinte, também o céu que é a glória escatológica, podemos assim perceber, né? A realidade última das coisas. Finalmente, a palavra céu indica o lugar, e aqui ele coloca aspas na palavra lugar, o lugar das criaturas espirituais. Ele coloca uma aspas aí porque, por vezes, às vezes nos falta um entendimento, né? Quando se fala da realidade espiritual, nós não estamos mais falando de realidades ligadas ao tempo ou ao espaço. Né? Não posso dizer, por exemplo, que um ser espiritual ele está ali ou aqui. Ele não ocupa espaço, ele é por espírito, vamos dizer assim. Né? Então, às vezes é difícil de nós distinguirmos, né, de utilizarmos termos, palavras que possam designar uma realidade que não é vista, uma realidade que não ocupa lugar, não ocupa espaço e não está no tempo, assim, sujeito ao tempo. Né? Então, nós vamos percebendo esta condição aí quando ele fala pode designar, inclusive, a constituição do lugar das criaturas espirituais. E aí, quando ele fala das criaturas espirituais, ele está se referindo aos anjos, né? Que estão ao redor de Deus. Né? E é bem interessante observarmos esta pedagogia dos anjos. Na Profissão de Fé, vai dizer o número 327, do Quarto Concílio de Latrão. O Concílio de Latrão foi um concílio realizado em meados de 1215, né, no século XIII, na época do Papa Inocêncio III. Para você se situar, o Concílio de Latrão, este Concílio de Latrão é no tempo que São Francisco de Assis vivia.
né? São Francisco de Assis só vem morrer em 1226. Então, só para você se situar mais ou menos do contexto histórico até da época. Neste quarto concílio do Latrão, afirma então que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e de corpo. Você pode notar e perceber esta realidade. Bem interessante observarmos isto, né? As criaturas espirituais, tidas por anjos, as criaturas materiais, correspondentes a toda a realidade criada, a todas as coisas materiais, vamos dizer assim, mas o homem que Deus criou tem um pouco dos dois, né? O homem, ele tem tanto a parte ligada à matéria, como tem a parte espiritual. Bem interessante observarmos esta construção. Isso já foi definido no quarto concílio de Latrão, né? Esse concílio define esta realidade e você vê que é uma verdade de fé, justamente por quê? Porque naquela época existiam algumas heresias, né, que estavam indo contra esta realidade, até colocando o corpo, a matéria, né, como se fosse algo inferior, algo que pode ser perfeitamente descartado, e, consequentemente, o homem também na sua constituição corporal, né? Negava-se a corporeidade, vamos dizer assim, da realidade humana, né? O corpo humano valorizava-se unicamente a parte espiritual e negava a parte corporal. A igreja sempre foi contra esta realidade. Então, naquela época, várias heresias foram surgindo nesse caminho. Inclusive, isso teria um impacto grande até mesmo dentro da fé na Eucaristia, né? Porque a Eucaristia nada mais é do que, se nós observarmos, o corpo, o sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo ali, presente naquele sacramento, vamos dizer assim, de forma real, de forma substancial, o fenômeno, o milagre da transubstanciação, você vai observar isso na Eucaristia. Então, essa heresia era muito, digamos assim, perigosa, né, para a fé, naquele tempo, em que se punha dúvida, punha em xeque a humanidade de Cristo. Bem interessante percebermos esta realidade. Então, se nós observarmos o número 328, é aí quando ele começa a falar dos anjos, né? A realidade dos anjos, uma realidade que, devo dizer, é uma realidade pouco estudada, inclusive, né? Até mesmo dentro dos processos formativos em geral, né? Nós percebemos que é uma realidade que é pouco estudada, pouco evidenciada. Talvez a literatura seja uma literatura que se fala pouco, se tem pouco, vamos dizer assim, de conhecimento literário, né? Por ocasião do que veem a ser os anjos, justamente por serem seres que não são vistos, né? São seres puramente espirituais, não têm corpo os anjos, né? A gente vê os anjos como aquela realidade bonita que a gente vê na iconografia católica, né? Nós muitas vezes observamos nas catedrais, nas capelas, nas igrejas em geral, nós observamos muitas vezes as imagens de anjos, né? A própria Sagrada Escritura vai fazer um ícone dos anjos, falando que eles têm asas, que eles têm mãos, né? Braços, pernas, tem cabeça, né? A própria iconografia em geral vai falar disso, vai mostrar os anjos, inclusive, como criancinhas, né? Muitas vezes os anjos são muitas vezes comparados como criancinhas, que apresentam uma harpa, que apresentam asas, um pouquinho rechonchudo, né? Então a gente percebe que a própria iconografia, ela dá um pouco dessa atmosfera. No entanto, a gente tem que entender que os anjos não são assim, né? Os anjos não têm asas, os anjos não têm boca, vamos dizer. Os anjos não têm braços, não têm pernas, né? A iconografia, ela está ali para apontar daquela forma, naquela imagem, aquela representação angélica daqueles anjos, porque não há uma forma até melhor de expressá-los para nós, né? A nossa compreensão sobre eles é muito limitada. Nós precisamos ver algo, né? Então a gente muitas vezes observa as imagens que nos dizem, nos remetem, ela nos catequiza sobre o que aquele anjo significa, qual a sua função, qual o seu papel. Podemos assim observar. Se a gente notar, por exemplo, a imagem de um São Miguel Arcanjo, né? São Miguel Arcanjo, a imagem dele é como, se você nota, lembra pelo menos um soldado romano. Se nós observarmos até a veste dele, é a de um soldado ao estilo românico, né? Ao estilo romano. Você observar, ele tem uma espada que vai dilacerar o demônio, né? Então você vê que aquela imagem, ela me diz algo.
né? Ela não é apresentada unicamente por si só. Ela me diz algo, ela me catequiza. Qual é a finalidade de Miguel, arcanjo? Qual é a finalidade de Gabriel, né? O anjo que anunciou a Nossa Senhora que ela seria a mãe do Salvador? Qual a finalidade? Então, a imagem ela tem muito desta pedagogia, né? E para nós que somos limitados até na nossa inteligência, a imagem nos ajuda a compreender. Mas é preciso que a gente não confunda, né? Os anjos, eles são seres puramente espirituais. Se eles são puramente espirituais, eles não têm corpo. Consequentemente, eles também não têm os atributos de um corpo, né? Não tem língua, não tem boca, né? Não tem braços nem pernas, enfim. Não apresenta essa condição própria da corporeidade, né? Se nós evidenciarmos. Não tem asas, embora você observe, a Sagrada Escritura vai falar, né? Até dar digamos assim, comprimento, largura das asas dos anjos que vão estar lá em cima da Arca da Aliança, por exemplo. Sobre a Arca da Aliança, cobrindo lá na tampa da Arca da Aliança, né? Vai colocar quantos côvados vão ser necessários para a construção daquelas asas, mas ali você vê toda uma realidade também muito simbólica, de que são os anjos que estão ali protegendo. Às vezes uma realidade visível para mostrar, tentar descrever realidades invisíveis, né? Mas é preciso que possamos compreender, busquemos compreender esta realidade dos anjos enquanto seres puramente espirituais. Tá? E aí nós percebemos aqui a realidade da existência dos anjos. Como ele vai falar aqui, uma verdade de fé que nós precisamos compreender. Até porque nos tempos atuais, né, nós temos dois grandes extremos na nossa atualidade. Um extremo é aquele de acreditar que não existem anjos. Esse negócio de anjo não existe. Muitos católicos, inclusive, perderam a fé nos anjos, nos seus anjos da guarda. Cada um de nós tem o nosso próprio anjo da guarda, né? Muitas vezes perdemos a fé no anjo da guarda, nos anjos. Temos esse extremo, não crer de jeito nenhum, quando, na verdade, isto é uma verdade de fé. Os anjos existem e os anjos estão aí para o serviço, para a glória de Deus, para servir a Deus e também para nos servir. Né, para servir a humanidade, podemos assim observar. Então, a finalidade dos anjos. Então, existe essa condição. Por um lado, você observa um extremo, os anjos não existem. Né? E por outro lado, você observa também um outro extremo. Tem pessoas que creem demais, né? Creem até no que não existe da parte dos anjos. Né? Tem pessoas que creem em certos misticismos que atribuem aos anjos, quando, na verdade, isso não compete aos anjos, à realidade angélica, criando modismos que nós evidenciamos por aí. Tem pessoas que ficam até atrás de saber o nome do seu anjo da guarda, né? Essas loucuras, devo dizer, essas maluquices que existem, né? Muitas vezes no nosso ambiente, no nosso meio, inclusive até dentro da própria igreja, né? Para católicos, vamos dizer assim, desavisados, que buscam querer saber o nome do seu anjo, como se isso fosse fazer alguma influência na sua vida, né? Devo dizer para você, meu irmão, o que é que isso vai importar? Você saber ou não, isso vai mudar o quê na sua vida, né? Saber o nome do anjo ou não. Não foi revelado, não lhe foi dado a conhecer isto. A própria Escritura Sagrada, a tradição da igreja, ela mostra apenas o nome de 3 anjos, né? Que já são os anjos que nós normalmente já conhecemos: Miguel, Gabriel, Rafael, quando nós vemos a menção de Rafael no livro de Tobias, no Antigo Testamento. Né? Não tem outro anjo ao qual devamos conhecer o nome. Né? Não nos foi revelado. Pode ter nomes? Pode. Mas foi revelado para a gente? Não nos foi revelado. Então não adianta ficar buscando, querer entender onde é que está isso ou aquilo. Isso é muito importante observarmos, né? Então, logo nesse número 328, ele vai falar que a existência dos seres espirituais, ou seja, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé, né? É uma realidade dogmática. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Isso é muito importante observarmos esta realidade, né? Existem os anjos e os anjos eles existem por uma razão, por um motivo. O Senhor os criou. Então eles devem impactar também na nossa vida. Eles devem impactar também na criação. Isso é muito importante observarmos. E aí, no número 329,
Nós já percebemos aí a definição que o catecismo mesmo já vai dar, utilizando até mesmo Santo Agostinho, sobre a definição dos anjos, né? Quem são os anjos? É bem interessante observarmos o que Santo Agostinho vai falar, inclusive, a respeito deles. Ele dá aí, inclusive, esta citação em latim, né? E depois a gente vai notar que ele vai mostrar aí essa tradução, né? A gente normalmente utiliza a palavra anjo para falar da criatura angélica, né? Só que anjo, na verdade, se eu perguntasse assim, o que é o anjo, né? O que é o anjo? Eu diria, é um ser espiritual, né? Ou seja, a natureza angélica é espiritual. O que é um anjo? É um ser puramente espiritual, ou seja, não tem corpo de forma alguma. Tá? Então é a natureza dele. O que é? Agora, se eu pergunto quem é o anjo, eu já não vou estar falando tanto da natureza. Eu já estou falando na qualidade de pessoa. Os anjos também são seres pessoais, né? Digamos assim, eles têm, digamos, personalidade, se a gente observar no nosso contexto, né? Quem é o anjo? Já é uma realidade de pessoa. Já estou perguntando, a pessoa dele é quem? Aí nós diríamos que ele é um mensageiro, né? Angeli, significa justamente isso, mensageiro. Né? Se nós observarmos, por exemplo, é o Angelion, é um bom, Angelion, notícia, mensagem, de evangelho, né? A boa notícia, a boa mensagem. O anjo tem mais ou menos essa mesma conotação, esse mesmo radical que está lá no evangelho, notícia, mensageiro, mensagem. Ele deve ser conhecido não por aquilo que ele é, digamos assim, como diria Santo Agostinho, mas por aquilo que ele faz. A função dele é transmitir uma mensagem, fazer o papel, digamos, de mensageiro. É o que nós vemos aqui no número 329. Você pode acompanhar comigo quando ele vai dizer aqui o que Santo Agostinho vai retratar, né? Anjo, entre parênteses ele coloca mensageiro, é designação de encargo, não de natureza, percebe? Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito, é um ser espiritual. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Percebe? Então, anjo, na verdade, não necessariamente se refere à natureza dele, mas se refere à sua função. Certo? A natureza é um ser puramente espiritual. Tá? Então, nós já podemos notar esta conotação. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face de meu Pai que está nos céus. São poderosos executores de suas palavras, obedientes ao som de sua palavra. Você vê isso lá no Salmo 103. Você vai notar, inclusive, esta realidade, se você perceber que os anjos eles estão diante do Pai que está no céu, contemplando o Pai que está nos céus. E são poderosos servidores e executores da sua palavra. Ou seja, pode observar aí, a palavra poderoso. Os anjos são poderosos executores da sua palavra, da palavra de Deus. Obedientes, inclusive, ao som da palavra de Deus. Como criaturas puramente espirituais, eles são dotados de inteligência e de vontade. Ou seja, apresenta as faculdades, digamos assim, bem elevadas, né, do seu ser. Inteligência e vontade. São criaturas pessoais, como já mencionamos, né? E também são criaturas imortais. Ou seja, os anjos, eles não morrem. Uma vez criados, eles não morrem, né? Então, Deus não vai fazer um anjo, vamos dizer assim, deixar de existir, né? Ou que esse anjo venha a morrer. São seres imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Ou seja, a hierarquia das criaturas, né? Existem criaturas mais imperfeitas que outras, existem criaturas com maior nível de perfeição que outras. Os anjos superam em perfeição as criaturas visíveis, todas elas, né? Inclusive o próprio homem, se nós evidenciarmos. Disto dá testemunho o fulgor de sua glória. Se você puder perceber, você nota inclusive que os anjos apresentam também uma glória, digamos assim, né? Eles são extremamente assim gloriosos, podemos perceber. São altamente
poderosos, se assim bem pudermos notar. Assistem Deus, né? Digamos assim, veem Deus face a face, contemplam a face de Deus, né? Nós vamos ver vários momentos diante desta Constituição. Infelizmente, nos tempos de hoje, nós também notamos justamente essa realidade de afirmar, de negar, inclusive, a existência dos anjos, né? E aí nós vamos percebendo que eles são muito, digamos assim, citados nas Sagradas Escrituras, por exemplo. Isso nós vamos percebendo aqui quando nós já notamos a partir do número 331. Cristo com todos os seus anjos, né? Se nós percebermos, nós vamos notar aí todos os anjos de Deus, né? Estão ali para servir a Cristo. Como diz a carta aos Hebreus, que todos os anjos o adorem, né? Interessante percebermos esta locução. Ele diz assim: Cristo é o centro do mundo angélico. São seus os anjos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos. Eu fico imaginando quantos anjos devem existir, né? Imagine você, quantos anjos devem existir? Você parar para pensar e para observar, né? Para se ter uma ideia, né? Cada pessoa que nasce, que é criada por Deus, digamos assim, ela tem o seu anjo da guarda. No ato da concepção, né? Seu anjo já está ali a postos para cuidar de você, no ato da concepção. Esta pessoa morre, né? E o seu anjo te acompanha. Diz até alguns autores ao longo da igreja, teólogos, alguns teólogos e até mesmo santos, né? Vão dizer que esse anjo te acompanha, se você for para o purgatório, ele te acompanha até ao purgatório, né? Sendo a sua única companhia lá, digamos assim, né? Se a gente puder notar esta realidade de caráter mais espiritual, né? Agora imagine você, cada pessoa tem o seu anjo da guarda, e eu só estou falando dos anjos da guarda, existe ainda uma outra legião de anjos que estão dentro de outras hierarquias, então a gente pode perceber assim que a realidade angélica deve ser muito mais numerosa do que a realidade da própria humanidade, da própria realidade das coisas materiais, né? A realidade angélica deve ser imensamente mais numerosa do que a realidade material, a realidade da quantidade de homens que existiram na história desde o início, passando por hoje, os que ainda vão existir até o fim dos tempos, né? Então há uma corrente aí teológica que vai falar sobre essa condição. Agora, essa realidade, devo dizer, né, de quantos anjos existem, só para que você possa ir notando e compreendendo algumas circunstâncias, né? Isso está muito para especulação teológica, né? Isso é muito mais assim, opiniões teológicas, digamos assim. Às vezes é interessante, no meio da formação, a gente parar para observar essa situação para você ver o que é de fato de fé e o que é apenas uma opinião, né, teológica, ou é apenas assim como eu que estou divagando aqui, né, realidades nesse sentido, mas vale a pena nós meditarmos um pouco sobre isso. Eu acredito que faz bem também para a nossa espiritualidade, né, compreender isso de forma equilibrada, né, sem grandes circunstâncias assim de grandes extremos, né. Então você vai notando esta condição quando ele diz aqui, olha, são seus, porque foram criados por e para ele, pois foi nele que foram criadas todas as coisas. Foi em Cristo que foi criado todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. E aí, a palavra de Colossenses, né? Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. É bem interessante observarmos esta realidade dos anjos aqui nesse sentido. Eu estou me detendo um pouco para falar a respeito dos anjos, justamente porque não se fala muito deles, né? Fala-se mais de outras realidades dos mistérios da nossa fé, mas os anjos merecem, digamos assim, um capítulo especial na nossa formação dentro desse contexto, justamente porque se fala pouco, né? Se conhece pouco deles e por isso dá-se margem para que muitas vezes haja abusos e distorções com relação àquilo que eles de fato, ao seu papel, digamos assim, para nós, né? Mas se você observar como ele fala aqui, tronos, dominações, principados, potestades, ele está se referindo aqui a certa hierarquia angélica, né? Se a gente assim pudermos falar. As hierarquias angélicas,
não vamos perceber assim na Bíblia explicitamente, né, toda a hierarquia angélica, todos os coros de anjos que nós podemos evidenciar, que a tradição vai trazendo até nós, né? Mas alguns doutores e alguns santos mesmo da igreja, a exemplo de Santo Tomás de Aquino, né? E também São Gregório Magno, por exemplo. São Gregório Magno foi um papa, um grande papa, por sinal, né? Ele pontificou desde o ano 590 até o ano 604. Podemos observar o tempo do pontificado dele, entre o século VI e o século VII. Um grande papa e também um grande, digamos assim, teólogo, né? Tanto é que ele também elabora uma lista destes coros angélicos, né? Que alguns autores vão colocar como sendo 9 coros angélicos, distribuindo em 3 classes. Cada classe de coro tem 3 coros, né? Então, por exemplo, você teria, digamos assim, os querubins, né? Os querubins seriam, e os serafins, digamos assim. Primeiramente os serafins e depois os querubins, na escala hierárquica, né? Os serafins, seraf, né? Podemos assim dizer, aquele que rende glória. Seraf vem muito de fogo, de arder. É como que os anjos assim que ardem de amor e em adoração a Deus, podemos assim dizer. Corresponde aos anjos que estão, digamos assim, mais próximos do Senhor, né? De onde sai justamente aquele coro belíssimo, aquele canto belíssimo que a gente tem na Santa Missa. Santo, Santo, Santo. É um canto seráfico. É o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Aí vem a parte que completa o povo, né? Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Mas você vê que é uma linguagem, né? Que a Santa Missa é extraordinária quando ela fala no prefácio, né? Na liturgia eucarística, você vai perceber essa realidade quando o sacerdote ele diz uma multidão de anjos e santos cantando a uma só voz, né? E aí a gente reza, a gente canta, Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, ou seja, aquele louvor seráfico, né? Aquele louvor de arder mesmo no coração para Deus, né? E depois o povo, aquela linguagem, né? Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, que remete ao povo que estava para receber Jesus em Jerusalém com ramos, né? Antes de mandarem crucificá-lo. Mas, se você notar, é a multidão de anjos e santos, ou seja, do céu e da terra, proclamando a uma só voz. Então você nota que esse canto seráfico, o canto dos serafins, daqueles que estão bem próximos de Deus. Depois os querubins, né, se nós notarmos, né, isso aqui, essa lista que eu estou colocando aqui, ela remete um pouco à realidade, digamos, da lista que Santo Tomás utiliza, né, para mencionar, mais uma vez, uma especulação teológica, né? Uma opinião teológica, vamos dizer assim, se nós evidenciarmos, opinião teológica de Santo Tomás. Por isso que eu estou colocando aqui, porque foi ele quem falou, né? É uma opinião dele, né? Então vale a pena considerá-lo, tá? Opinião de um santo nesse sentido, como também de São Gregório Magno, que também utiliza uma lista parecida com esta, né? Depois os querubins, depois serafins e querubins, né? Logo em seguida, né? E depois dos querubins você teria os tronos, né? Que seriam também outra realidade voltada para essa questão da hierarquia angélica. Seria, se você notar, o conjunto de coros mais elevados. Esses coros, né, de anjos, os serafins, os querubins e os tronos, eles não têm contato conosco, com a nossa realidade humana, né? Você nota que, basicamente, eles contemplando a Deus, digamos assim, face a face, né? O caso dos querubins, por exemplo, foi um querubim quem fechou, digamos assim, a entrada do paraíso, né? Que você vê lá no Gênesis. Então você tem essa realidade, digamos assim, no que diz respeito aos anjos. A constituição dos tronos, né? Depois você vai observando uma outra sequência de coros, um pouco mais, numa hierarquia mais inferior, né? Que corresponde justamente à constituição das dominações, né? Como também das potestades, se você for evidenciar essa constituição dessa segunda parte de coros angélicos, nós evidenciarmos aí dentro desse contexto, né? Essa formação desses coros. E mais adiante, você vê que esses coros, por sinal, eles também não têm contato direto com os homens, com a humanidade, né? A gente fala tanto em Miguel Arcanjo, né? Falamos tanto em Gabriel Arcanjo, Rafael Arcanjo, mas na hierarquia angélica eles não estão no topo,
né? A gente fala Miguel com toda a sua milícia celeste, né? A impressão é que Miguel é de todos o mais poderoso, vamos dizer, nesse processo hierárquico. Mas Miguel está lá embaixo. É a hierarquia das mais inferiores. Por quê? Se você notar, são eles que têm contato conosco, né? Com a nossa humanidade, se assim bem pudermos perceber. Você vai observar os principados, já no último coro, né? No conjunto de coros, os principados, depois os arcanjos, depois os chamados anjos, que são justamente os anjos da guarda, né? A hierarquia, digamos, mais inferior de toda essa lista seriam os anjos da guarda, aqueles que estão em contato mais direto conosco, a todo instante, que não nos deixam em momento algum, vamos dizer assim. Mas os arcanjos estão um pouco mais elevados, né? Porque os anjos. Então você teria justamente os principados, os arcanjos e os anjos, né? Nas hierarquias mais inferiores. E os arcanjos ficariam como se fosse um penúltimo, né? Nessa lista que eu fui elencando aqui. Você vai percebendo que são eles que têm mais contato conosco. Assistem o trono de Deus, estão diretamente relacionados a Deus, mas têm mais contato conosco. Foram aqueles que foram designados para cuidar de nós, né? Miguel, por exemplo, se você evidenciar, nós entendemos toda essa realidade hierárquica como se fosse assim uma situação de um superior ao outro, mas na vida espiritual isso não existe tanto, não é de se preocupar tanto com isso, né? Se nós evidenciarmos aqui como ele coloca nesse número 331, não é de se preocupar tanto, porque o que torna um anjo poderoso, digamos assim, em relação ao outro, é a sua humildade, é o tanto quanto ele ama a Deus. Não é o tanto quanto ele luta, digamos assim. É o tanto quanto ele ama a Deus. Por isso, no Apocalipse, diante daquela batalha entre Miguel com seus anjos e os demônios, que foram aqueles anjos que por soberba caíram, você vai observar que Miguel vence Lúcifer, que Lúcifer era um querubim protetor, né? Vai falar, por exemplo, lá em Jeremias, um querubim protetor. Estava ali bem próximo de Deus, assistindo Deus na sua intimidade, vamos dizer assim, muito próximo a Deus. Se fosse pela hierarquia, um querubim bem maior, mais elevado que um arcanjo, né? Se você observar, um querubim tipo assim, um coronel, né? Usando essa patente, e o arcanjo como se fosse assim um cabo, né? Nessa realidade, se formos ver nesse contexto. Mas você nota que Miguel é que vence esta batalha contra Satanás e seus demônios, né? O próprio nome de Miguel já vence. O próprio nome de Miguel já é vencedor. Michael. Quem como Deus. Quando Lúcifer com sua soberba vem, né, para querer guerrear contra Miguel e seus anjos, Miguel fala, quem é você? Diante dele, diante de Deus. Quem como Deus? A humildade de Miguel o eleva por graça sobre Satanás e seus demônios. Entende? Então é a humildade. Por isso que Gabriel também se impressiona quando se encontra com a humildade da Virgem Maria, porque ele encontra nela alguém mais humilde do que ele mesmo, enquanto anjo. Encontra uma criatura humana mais humilde, uma criatura humana que ama mais a Deus do que ele próprio, do que o próprio anjo. Por isso que ele se encanta com a Virgem, né? Então você vai percebendo esta realidade nessa hierarquia angélica, se nós observarmos. E mais adiante, se notarmos, né, a partir do número 332, nós vamos perceber aí que os anjos, ele vai fazer elencar aqui uma sequência de eventos em que os anjos participam. É bem interessante você observar esta abordagem. Ele diz assim, eles aí estão desde a criação. Na criação os anjos já estavam. E ao longo de toda a história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação e servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre, vai dizer o catecismo aí, no número 332. Protegem Ló, salvam Agar e seu filho, seguram a mão de Abraão, na hora que Abraão vai querer sacrificar Isaac, né? Comunicam a lei por seu ministério, conduzem o povo de Deus ao longo, até mesmo para a terra prometida, anunciam nascimentos, como ele anunciou, Gabriel anunciou o nascimento de João Batista, né? Como também do menino Jesus, o próprio Jesus, iria ser anunciado ali à Virgem Maria. Anunciam também vocações, como nós percebemos aí, está lá, por exemplo, na profecia de Isaías, a vocação do profeta. Então você vai vendo, ele também assiste os profetas, para citarmos apenas alguns exemplos.
E aí ele vai dar o exemplo do anjo Gabriel que anuncia o precursor, né? João Batista e o próprio Jesus, como nós percebemos aí. E no número 333 você vai perceber, desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Você nota que quando Jesus ele nasce lá em Belém, né? Você vai observar que os anjos eles vêm cantar glória, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados. Glória, glória, glória in excelsis Deo. Então você vê que os anjos eles vêm glorificar por ocasião daquele nascimento, né? Por ocasião daquele milagre, daquele nascimento, por ocasião daquele parto virginal. Então você vai percebendo. E em Hebreus, do mesmo jeito, né? Ele vai dizer, adorem todos os anjos, que todos os anjos o adorem. Para a desgraça de Satanás, de Lúcifer, que também foi convidado a adorar o Senhor, digamos assim, o manado, e ele se nega, né? Eu não servirei. Então a gente percebe a soberba, né? Coração, a realidade da soberba em Lúcifer. Então você vai percebendo esta condição. Do mesmo jeito, o canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da igreja. Quando a gente proclama o glória a Deus na Santa Missa, né? Você percebe esta constituição. Os anjos protegem a infância de Jesus, servem a Jesus no deserto, reconfortam-no na agonia, no horto das oliveiras, embora tivesse podido ser salvo por eles da mão dos inimigos, como outrora fora Israel. São ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação, da ressurreição de Cristo. E estarão presentes no retorno de Cristo, que eles anunciam a serviço do juízo que o próprio Cristo pronunciará. É fantástico. Perceba que os anjos estão dentro de todo o processo, todo o mistério da encarnação, se assim bem pudermos perceber. Todo o mistério, inclusive, da economia de salvação, né? Se notarmos. Você percebe que o catecismo ele vai mostrando aí uma realidade, né? Em que fala um pouco do Antigo Testamento, os anjos no Antigo Testamento, como também os anjos no Novo Testamento. E aí, a partir do número 334, ele vai falar dos anjos na vida da igreja, né? Se nós observarmos aí, ele vai mostrar a presença dos anjos na vida da igreja. E ele vai fazer algumas citações também ligadas aos Atos dos Apóstolos, né? Se notarmos também, pouco ligado também aos Evangelhos. Ele vai dizer assim, no número 334. Do mesmo modo, a vida da igreja se beneficia da ação misteriosa e poderosa dos anjos. Em sua liturgia, a igreja se associa aos anjos para adorar o Deus 3 vezes santo. Ela invoca a sua assistência. Para o paraíso te levem os anjos. Da liturgia dos defuntos, né? Ela vai invocar esta condição. Ou ainda no hino querubínico da liturgia bizantina dentro da constituição da parte do, vamos dizer, oriental da igreja, né? A constituição da igreja de rito grego, vamos dizer assim, nós evidenciamos no Oriente, o rito oriental. E além disso, festeja-se também, né, particularmente, a memória de certos anjos que nós já conhecemos. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os santos anjos da guarda. A igreja faz também memória na sua liturgia, né? Desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e por sua intercessão. Cada fiel é ladeado por um anjo, perceba, como protetor e pastor, para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos a Deus. Quando acontece, por exemplo, a Santa Missa, no momento da consagração, em que os anjos efetivamente vêm para adorar o Senhor, já ali no altar, né, no ato da consagração. Então você nota essa participação dos anjos na vida da igreja, inclusive a oração do Santo Anjo da Guarda, né, que nós deveríamos saber de cor, né, aprender, rezar corriqueiramente, não apenas em comunidade, não apenas em algum momento pontual, que você esteja com as pessoas em geral, e se reza por uma questão de costume, mas uma oração que precisa ser parte da sua vida. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Deve ser uma constante esta oração. Você está falando com o anjo que está do seu lado. É uma realidade mesmo de fé.
de você ter um bom relacionamento com o seu anjo da guarda, de forma, como eu disse, equilibrada. Às vezes dá medo até de falar um pouco sobre essas questões para não ser mal compreendido, porque é uma realidade que é puramente espiritual, tem-se pouco em termos de conhecimento e corre-se gravemente o risco de se desviar, né? Mas é preciso que seja dito e é preciso que você busque com equilíbrio, né? Aquilo de acordo com aquilo que ensina a Santa Igreja, né? Dentro desse processo. Não tendo que ficar especulando. Não é necessário que você faça especulações sobre quem é o seu anjo, sobre se o seu anjo está realmente aqui, querendo ver o seu anjo. Não tem necessidade disso. É uma realidade de fé, para que você possa trabalhar isso com equilíbrio, né? Sem supervalorizar essa realidade, né? De modo que muitas vezes dá valor ao que o anjo não faz, digamos assim, né? Desviando inclusive a glória de Deus para eles, né? Eles são gloriosos, mas a glória de Deus é para Deus, digamos assim. E é importante notarmos esta constituição. Tá? Então você já percebe essa realidade com relação aos anjos, a constituição daquele do céu, né? Dentro dessa configuração do céu também surgiram aqueles anjos que negaram a Deus, né? Que não servirão ao Senhor. E aí falo de Lúcifer, de seus demônios, né? A realidade de Satanás, que veio à sua origem, apesar de ter sido boa, mas ele deliberadamente quis escolher o caminho do mal, vamos dizer assim. Mas essa realidade da queda dos anjos, nós vamos tratar mais adiante, né? Pouco mais na frente, nós estaremos falando da queda dos anjos, né? Por ora, você vê aqui no número 337, falemos um pouco a respeito do chamado mundo visível, né? Se nós evidenciarmos aqui a constituição do mundo visível, a questão da Terra, né? Aqui nós já percebemos que já é mais fácil para a gente, porque é uma realidade um tanto quanto material. Né? Então facilita o nosso entendimento com relação a essa condição. Ele vai dizer aqui logo no número 337. Observe comigo. Foi Deus mesmo quem criou o mundo visível em toda a sua riqueza, diversidade e ordem. A Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como uma sequência de 6 dias de trabalho divino que terminam com o descanso do 7º dia. O texto sagrado ensina a respeito da criação verdades reveladas por Deus para a nossa salvação que permitem reconhecer a natureza profunda da criação, seu valor e sua finalidade, que é a glória de Deus. Ou seja, todo o mundo criado foi criado para a glória de Deus, né? Você percebe quando nós notamos no livro do Gênesis, ele vai mostrando a narrativa da criação, né? A terra era sem forma e vazia, e Deus diz, faça-se a luz, né? Fiat lux. Você vai observar justamente essa configuração, e depois ele vai narrando gradativamente a constituição da formação da luz, das trevas, né? A constituição do firmamento. Ele vai fazendo toda uma narrativa aqui, logo nos primeiros capítulos do Gênesis, e parece ser até mesmo uma narrativa hierárquica, né? Vai criando primeiro os astros, depois daqui a pouco ele começa a desenvolver outras realidades mais inferiores, né? Se nós evidenciarmos esse contexto, deixando o homem por último. No final das contas, quando Deus cria tudo, está tudo criado, ele já criou até os seres espirituais, criou os seres corporais, criou toda a constituição material, o universo, tudo foi criado, os animais, os vegetais, né? Tudo foi criado, a água começa a se organizar, formam ali os oceanos, a terra também está organizada, formam os continentes, né? Está tudo organizadozinho, e aí no final ele diz, agora eu vou botar na terra o motivo pelo qual eu criei todas as coisas, inclusive até os anjos. E aí ele cria o homem. Isso é tremendo, né? E o homem, a obra-prima, a obra máxima da criação de Deus, foi criado para a glória de Deus, né? Para render glória a Deus. É isso que nós percebemos aqui, nesses números, a partir do número 338, ele vai dizer, não existe nada que não deva sua existência a Deus Criador. Deus é aquele que cria efetivamente, né? E nada, não existe nada que deva a sua, que não deva a sua existência a esse Deus Criador, a sua gênese, como ele vai dizer aqui no número 338. E se nós notarmos ainda o número 339,
né? Quando ele mesmo vai dizer, cada criatura possui a sua bondade e sua perfeição próprias. É bem interessante observarmos isso. As perfeições, elas não são, digamos assim, não têm o mesmo nível, né? Existem realidades criacionais, existem criaturas mais perfeitas que outras, se assim observarmos, né? Então você vai notar justamente esta condição. Você nota, por exemplo, no número 339 ele diz, para cada uma das obras dos seus dias, ele diz, e Deus viu que isto era bom. Pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de fundamento próprio, verdade, bondade, leis e ordens específicas. Quando a gente fala, inclusive, da matéria, é interessante observarmos isso, porque quando Deus cria todas as coisas, Ele também cria as leis que regem todas as coisas, né? Quando Ele criou o planeta Terra, Ele criou as leis que regem, que fazem com que o planeta Terra possa apresentar um movimento de rotação e também possa desenvolver em torno do Sol um movimento de translação numa órbita X, de modo a proporcionar o desenvolvimento da vida, inclusive a vida humana, né? Então ele cria toda uma realidade de leis, a lei da gravitação universal, né, que depois vai ser descoberta pela realidade da ciência, a concha, tudo isso ele vai criar. E aquilo ali vai ser como verdade, vamos dizer assim, né? E aí, para proporcionar o desenvolvimento, o surgimento até do próprio homem, conforme nós podemos perceber, Deus viu que era bom. E aí ele vai criando leis e ordens específicas para cada realidade, seja física, seja metafísica, se nós assim pudermos notar. E aí você vê, é por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura para evitar um uso desordenado das coisas, que menospreze o Criador e que acarrete as consequências nefastas para os homens e seu meio ambiente. É isso que precisamos perceber. E ainda notarmos que existe uma certa interdependência entre as criaturas. Existe uma certa, vamos dizer assim, uma dependência no sentido de que para a subsistência de uma criatura há necessidade de que exista outra criatura para cooperarem entre si, se pudermos perceber. Você vê isso no número 340. A interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a pequena flor, a águia e o pardal. Eu achei interessante até essa passagem, esse número 340, porque depois a gente vai ver que dá a impressão que foi o próprio autor, alguém que escreveu do catecismo, porque ele não cita citação nenhuma com relação a esses exemplos, né? Por que justamente o pardal, por que justamente a águia, por que a pequena flor, por que o cedro, né? Não mostra nenhuma citação, nenhum santo que tenha falado sobre isso, mas é bem interessante observar, por exemplo, o sol e a lua, representando as questões minerais, as realidades dos astros, né? O cedro e a pequena flor, a realidade vegetal, a águia e o pardal, realidade animal. As inúmeras diversidades, desigualdades, significam que nenhuma criatura se basta a si mesma, que só existem em dependência recíproca para se completarem mutuamente a serviço umas das outras. E nós também vamos perceber aqui a constituição da beleza do universo. Note que nós estamos falando aqui, falamos inclusive em outros momentos, né, sobre a questão dos transcendentais. Né? Em filosofia a gente percebe muito isso, a questão da verdade, a questão da bondade. Né? Aqui ele está falando justamente isso, a verdade, a bondade, nós falamos no número 339, né? Como também agora ele fala da beleza, né? A realidade do belo, a beleza do universo. A ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações que existem entre eles. O homem as descobre progressivamente como leis da natureza. O homem, desta forma, desperta a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. Né? Se nós percebemos essa condição. E ao mesmo tempo, nós vamos notar também a hierarquia das criaturas. Né? Existem criaturas mais belas do que outras, mais perfeitas do que outras, né? Diante desse contexto, se nós observarmos. O número 343, ele vai dizer: o homem é a obra-prima de toda a obra da criação, aquilo que já falávamos. Né? A narração bíblica exprime isto distinguindo nitidamente a criação do homem da criação das outras criaturas. Quando Deus cria o homem, Adão, né? Adão, vamos dizer assim,
ele diz, e Deus viu, na tradução portuguesa, né? E Deus viu que era muito bom, já não era só bom, mas era muito bom, né? Então você percebe essa certa hierarquia mostrando que o homem é a obra-prima de toda a criação. E também existe, claro, uma certa solidariedade entre todas as criaturas pelo fato de terem todas elas o mesmo Criador. É o que vai dizer no número 344, em que ele cita, inclusive, aí esse cântico das criaturas que eu acho belíssimo. Uma pena que o catecismo não colocou todo, né? Mas, ao mesmo tempo, vale muito a pena você meditar, que foi o cântico das criaturas de São Francisco de Assis, quando ele vai tratar todas as coisas criadas como irmãos, né? Agora, devo dar um parêntese aqui, porque São Francisco de Assis, a gente tem aquela ideia, infelizmente, por conta dessa realidade que hoje vivenciamos na modernidade, né? Até mesmo na própria igreja, alguns ramos da igreja, você vai perceber, por exemplo, que atribui-se a São Francisco como um símbolo ecológico, se assim pudermos notar, levando ele como alguém que luta pela ecologia, dando uma característica a ele que ele mesmo não tinha, né, nesse propósito. Não era uma visão ecossocialista que ele apresentava, obviamente, até porque isso não existia, esse tipo de debate na época dele, né? Mas é interessante observarmos, quando ele chama as criaturas, né, dá a impressão de que ele ficava no bosque, pulando para cima e para baixo, brincando com os pássaros, brincando com as plantas. Não, ele não fazia nada disso. Ele olhava para as criaturas e louvava a Deus. Só para você parar para observar o contexto quando ele escreve esse cântico espiritual, este cântico das criaturas. São Francisco de Assis teve uma doença gravíssima, já perto da sua morte, que levou à cegueira. Ele teve os olhos, precisou fazer para poder conter aquela infecção que acometeu os seus olhos. Ele não tinha antibiótico na época, obviamente, né? Era século XIII. Então, a única forma de conter a infecção era por um processo chamado cauterização. Então, ele teve os olhos cauterizados para poder conter aquela infecção, né? Então, ele estava cego. Só para você ter uma ideia do contexto quando ele escreveu esse cântico, né? Fora os tormentos, né? Ele tinha vários tipos de doenças que acometiam dores assim insuportáveis no corpo, né? Reumatismos no corpo, inclusive. Fora a doença espiritual mesmo que ele apresentava, né? Não a doença espiritual, mas os estigmas, podemos assim dizer, né? Que causavam dores também altíssimas para ele, né? Os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo, para configurá-lo a nosso Senhor, né? Completo na minha carne aquilo que falta ao sofrimento de Cristo. E aí nós vamos percebendo essa condição com que Francisco estava para morrer. São Francisco queria morrer nu, completamente nu. No seu leito de morte, pedido dele que ele fosse despojado de suas vestes e que colocassem ele no chão, para não ter nem sequer uma cama, um leito para ali morrer, porque ele queria morrer completamente desprovido de tudo, na mais elevada pobreza. Então você percebe mais ou menos esse um contexto de quando São Francisco escreve este cântico das criaturas que diz: Louvado sejas, meu Senhor, com todas as suas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. É interessante observar essa coisa da água, ela é humilde. Por que a água é humilde? Porque a água sempre tende para baixo, né? Quando você joga a água em algum canto, a água sempre tende para baixo. Se ela encontra um buraco naquele chão, naquele solo, ela continua descendo. Até onde ela puder descer, ela desce. Por isso é humilde, a água é humilde. É por isso que ele chama ela de humilde, porque ela prefere sempre o mais baixo. Onde ela puder encontrar algo, se ela encontrar algo mais baixo ainda, vai para o subterrâneo, vai para o subsolo, mas ela sempre descendo. Por isso ele fala, humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra. Né? E é interessante observar a nossa irmã. Ele não chama a terra de mãe. E é interessante observar isso. Nossa irmã. Diferente de hoje, que as pessoas querem endeusar a terra, né? Não chamá-la só de mãe, mas de deusa. A deusa Gaia, né? Muitas vezes se observa essa realidade nos tempos atuais. Quando chama nossa irmã, a Mãe Terra. Por que chama Mãe Terra? Que nos sustenta e governa e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Ela é mãe porque ela produz, ajuda a produzir
frutos diversos, coloridas flores e ervas, mas em relação a nós, ela é irmã. É isso que Francisco de Assis vai nos retratar. Louvai e bendizei o meu Senhor e dai-lhe graças e servi-o com grande humildade. E aí nós vamos percebendo, para já encaminharmos esse final de aula, nós observamos aí o número 345, que vai tratar a respeito do sábado, quando ele fala do fim da obra dos 6 dias. Né? O texto sagrado diz que Deus concluiu no 7º dia a obra que tinha feito. E assim o céu e a terra foram terminados, e no 7º dia Deus descansou, entre aspas, né? E santificou e abençoou este dia. Estas palavras inspiradas são ricas de ensinamentos salutares que você vê aí no número 346 até o 348. Ele diz: na criação Deus depositou um fundamento e leis que permanecem estáveis. Isso já observamos. A criação está em função do sábado e, portanto, do culto e da adoração a Deus. O culto está inscrito na ordem da criação. Inclusive, está também na regra de São Bento. Né? Nada se anteponha à obra de Deus, diz a regra de São Bento. Está escrito aí no número 347. E, por fim, o sábado constitui o coração da lei de Israel. Observar os mandamentos é corresponder à sabedoria e à vontade de Deus expressa em sua obra de criação. E aí, o número 349, ele faz uma alusão aí ao 8º dia. Né? Aí você diz, mas a semana não já acabou? O 8º dia está voltando para o 1º dia. E é interessante que ele faz alusão ao 1º dia. Novamente, depois da criação já ter sido criado. Observe o que ele diz. Mas para nós nasceu um dia novo, o dia da ressurreição de Cristo. O 7º dia encerra a primeira criação. O 8º dia dá início à nova criação. Assim, a obra da criação culmina na obra maior da redenção. A primeira criação encontra seu sentido e seu ponto culminante na nova criação em Cristo, cujo esplendor ultrapassa a primeira criação. Isso nós vamos perceber, é até visto e evidenciado na Vigília Pascal, né? Nós observaremos justamente na Vigília Pascal, aquela vigília que antecede o domingo de Páscoa, vamos dizer assim, né? Para que você possa entender se você não está muito em contato com a liturgia, mas a Vigília Pascal traz esse patamar, né? É a nova criação que vai se insurgir com a ressurreição de Cristo. Entende? Somos novas criaturas, inclusive, quando nós vamos falar. Nós vamos ter tempo para falar melhor sobre isso quando estivermos falando da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu mistério da paixão, morte e ressurreição. Mas, se você observar, o 8º dia tem esta conotação diante de todo este processo criacional que o Senhor realiza. Muito bem, nós temos aqui dos números 350 até o número 354, né? O resumo de tudo aquilo que nós estávamos mencionando e estudando hoje, para que você possa meditar, refletir, para que você possa ver os nossos resumos também, observar os questionamentos, porque vale a pena você fazer também a sua própria reflexão, a sua própria análise e aprender a estudar com fé católica. Não com os seus próprios desmandos, né? Não com suas próprias opiniões, não com seus próprios achismos, mas aprender a estudar com fé católica. Aprender a ler a Bíblia, inclusive, com fé católica, para que você possa efetivamente crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós vamos ficando por aqui e eu desejo a você, mais uma vez, bons estudos ao longo da sua caminhada, que você realmente possa ter o teu coração cada vez mais iluminado pela graça de Deus, para que você possa efetivamente crescer ainda mais em sabedoria, estatura e graça, como diria, né? Lá em São Lucas, falando do nosso Senhor, que nós possamos falar também uns para os outros. Cresçamos em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, para que nós possamos nos configurar, quem sabe, um dia a Cristo. Atingir a estatura dele, atingir a estatura do Senhor, né? A maturidade de Cristo. É isso que nós desejamos para você. Amém? Rezemos juntos esta Ave Maria, pedindo para que o Senhor nos ajude a perseverar pela intercessão de Nossa Senhora, sede da sabedoria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Marie, Mère de Dieu,